Bom, meu nome é Luiz Rufato e eu vou tentar conduzir essa penúltima mesa da noite, que tem como tema o que nos mantém no Brasil, o que nos expulsa do Brasil. É a literatura? Não, e a literatura, o que tem a ver com isso? Vou chamar aqui a Eliane Brum e vou chamar aqui o Marcelo Rubens Paiva. Bom, boa noite a todos. Para mim é muito bom estar aqui com duas pessoas que eu admiro. A Eliane, mais que admirar, eu tenho a honra e o prazer de dizer que eu sou amigo da Eliane pessoal. Eu falo isso para todo mundo fica uma inveja. Você é amigo dele? Eu sou. E o Marcelo, que sou leitor dele desde os tempos lá do Feliz Ano Novo, lá no comecinho lá. Muito bem. Feliz Ano Velho. Não, Feliz Ano Novo é o Rubem Fonseca. Bom, então, para começar, nós podemos dividir essas perguntas aqui em módulos, né? A cada uma delas, a gente pode fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta? Não, vou deixar a Eliane responder a primeira pergunta, Marcelo. Vamos lá. A primeira pergunta é essa. O que nos mantém no Brasil? Bom, boa noite. E Marielle presente. Só lembrando que hoje faz 106 dias que ela foi assassinada e até hoje a gente não sabe o que aconteceu, como aconteceu. E acho que a luta da Marielle, o que ela fazia, ela como representante de tantos, é um dos motivos que nos mantém no Brasil. Bom, eu acho que a gente está, isso não precisa dizer, né? A gente está num momento brutal desse país. Acho que a gente não pode falar no Brasil como singular, né? O Brasil é plural, são Brasis. E eu vejo dois movimentos que, para mim, fazem muito sentido hoje, que me mantêm, mesmo nessa brutalidade, muito fascinada pelo Brasil. Eu acho que as duas forças que a gente tem, duas forças criativas, duas forças criadoras, são o movimento do sem-teto, nas cidades, né, um movimento urbano, que é um movimento que faz um questionamento muito profundo do que é uma cidade, de uma cidade para quem, né, da mobilidade, da ocupação do espaço público, e questiona o que é uma casa, né? Questiona a propriedade, né? Questiona a casa como mercadoria. E esse é um questionamento muito, muito forte. E é um movimento que consegue, no meio dessa aridez que a gente está vivendo, no meio desse espaço interditado, né? A gente está isso não é só um fenômeno do Brasil, é um fenômeno do mundo, né? A gente está cada vez com mais muros, né? Inclusive tentando, cada vez mais literais, né? Como está querendo o Trump. E o Brasil é um país hoje totalmente interditado, onde as pessoas não conseguem atravessar os muros, né, para conversar. E esse é um movimento que resgata algo que eu acho muito fundamental, que é o sentido de comunidade. A gente precisa urgentemente resgatar o sentido de comunidade. Quem vai numa ocupação vê como isso se articula. Então, essa é uma força que eu acho que é muito grande nesse país hoje. E aí tem a outra força, que é uma força que eu acompanho muito mais de perto, que eu conheço muito mais, que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, que é o movimento dos povos da floresta, né? Os povos indígenas, os povos ribeirinhos, os quilombolas. Que também é um movimento que questiona... A gente precisa se dar conta de uma coisa importante hoje nesse país. A década passada... O Brasil teve uma visibilidade, né, no cenário internacional por conta da experiência do lulismo,
por conta, né, do que se chamou de nova classe média, por conta, né, a gente era o eterno país do futuro que finalmente tinha chegado ao presente, e esse presente parecia glorioso. Hoje, como a gente sabe, a gente descobriu que a gente está atolado no passado, né? Atolado nas nossas questões históricas jamais enfrentadas. E eu digo isso porque hoje o Brasil não está... A única importância do Brasil no cenário internacional é o fato de, numa época histórica, em que o maior desafio da nossa espécie é a mudança climática, né, no momento da história que a gente deixou de ser a catástrofe, né, nossa espécie sempre temeu a catástrofe e hoje se tornou a catástrofe que temia. Então, nesse momento da mudança climática, o Brasil tem a maior porção no seu território da maior floresta tropical do mundo, que a gente está destruindo. Mas essa é a única relevância do Brasil hoje. E a gente não percebe isso, a gente não se dá conta, a gente está desconectado disso. Os movimentos dos povos da floresta, que são muitos e são diversos, com um enorme conhecimento, com uma outra ideia de entender o que é ser e estar no mundo, né? Eu acompanho muito de perto os povos ribeirinhos, especialmente os atingidos pela hidrelétrica de Belo Monte, e quando eu pergunto o modo de vida deles, que é um modo de pertencer à floresta, de não ver a floresta como mercadoria, né, de se confundir com a floresta. Quando eu pergunto para eles, quando eu pergunto para eles o que é ser pobre, eles me dizem que pobre é não ter escolha. Quando eu pergunto para eles o que é ser rico, eles me dizem que ser rico é não precisar de dinheiro para viver. Então, essa é uma vida que questiona profundamente o nosso modo de vida, né, da maior parte do Brasil, da maior parte do mundo, né, esse modo que nos trouxe até aqui, né, que corroeu o mundo em que a gente vive, que questiona profundamente e diz que pode ser diferente. Nesse momento, a gente vai ter muito a aprender com eles. Então, e os povos da floresta têm feito vários movimentos. Então, assim como a Marielle, na mesma semana que a Marielle foi assassinada, uma liderança quilombola também foi assassinada no Pará. Quer dizer, essas pessoas estão sendo mortas, essas pessoas que estão defendendo a floresta, que se existe floresta em pé por causa delas, essas pessoas estão sendo assassinadas e a gente continua na nossa desconexão. Então, eu acredito muito nessas duas forças que se articulam. Eu acho que a gente tem que mudar o foco nesse país e deslocar o que é centro e o que é periferia. Centro e periferia no plural, né? Eu acho que, né, o movimento sem teto é um movimento... as periferias são centro, a floresta é centro, né? O centro não é Brasil, o Sudeste, o Centro-Sul. O centro é a floresta e são as periferias. A gente precisa deslocar o lugar do centro e recolocar a nossa visão de país para que a gente seja capaz de inventar um futuro possível. Eu tenho mais coisas para falar, mas acho que eu já falei demais. Vamos lá, Marcelo, e você? O que nos mantém ainda no Brasil? Bom, o dólar está caro, né? Está difícil viajar. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês. Uma noite gelada dessa. É a segunda vez que eu venho aqui para Araxá, adoro esse momento, esse encontro. Nós estamos vivendo num momento em que realmente dá vontade de ir embora do país, como já tivemos outros momentos da história recente em que deu vontade de ir embora. Eu acho que esse movimento é um pouco cíclico, né? Se você pensar no golpe de 64, muita gente foi embora à força e muita gente foi embora autoexilada, porque não se sentia ambiente, não tinha como criar, não tinha espaço de expressão, de livre expressão, amigos tinham ido embora. Então, a ditadura militar, que começou aos poucos, ela primeiro expulsou do Brasil
no ato institucional número 1, 100 personalidades que consideravam perigosas. Entre elas estava meu pai. Fomos para a embaixada, depois fomos exilados, alguns voltaram, e pouco a pouco essa ditadura foi se fortalecendo, se cristalizando no poder, e foi se transformando numa ditadura de combater e exterminar os inimigos, e de fazer uma limpeza moral, cultural, né? Então, foram presos e expulsos do Brasil Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda foi pressionado a sair do país, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Raul Seixas, e, junto com eles, foram indo os amigos. No livro Verdades Tropicais, do Caetano Veloso, ele conta uma casa em que moravam desde Elio Oiticica, Lígia Clark, que são dois dos grandes, maiores artistas plásticos daquela época, até o Haroldo de Campos, junto com Caetano, com Jardim Macalé, com Gil, com Jorge Malder. E essas turmas foram indo embora, né? O pessoal do teatro foi embora com o Zé Celso, que também foi exilado, com Augusto Boal, que foi exilado. E, a partir do governo Geisel, em que foi garantida a abertura política, e que, aos poucos, foram nos dando direitos básicos e individuais, direitos políticos, né? Especialmente depois da anistia, as pessoas voltaram e se propuseram a reconstruir o país, né? No movimento das diretas já, no movimento da Constituinte. E eu me lembro, aqui eu estou vendo que muita gente tem cabelinho branco como eu, e que a esperança que a Constituinte nos deu de que, depois daquele período, o Brasil seria uma outra nação, né? Nós escolheríamos uma nova Constituição, uma Constituição justa, liderada por ninguém mais, ninguém menos que Ulisses Guimarães, que talvez fosse o homem certo, na hora certa, né? E nessa Constituinte foram estabelecidas várias constituições, várias comissões, em que nós fomos convidados a participar e a escrever as novas leis. Eu, como deficiente, eu fui parte de uma comissão que era chamada Comissão da Minoria, em que tinham os índios, os negros, as mulheres, os homossexuais e os deficientes. A minoria, coisa nenhuma, né? Nós éramos a maioria, né? Deveria se chamar a comissão da maioria. Só que é a comissão da maioria sem direito, a maioria sem voz, né? E essa comissão foi estrelada pelos índios, principalmente, que é quem tinha mais organização e mais poder. Depois, pelos movimentos negros, ainda era fraca a organização de movimentos negros dos anos 80 no Brasil. O feminismo era um feminismo ainda de uspiano, ainda um feminismo acadêmico, não como agora, que é um feminismo que vem da raiz, de baixo para cima, das escolas, dos adolescentes. E o movimento de deficientes era o movimento mais fraquinho que tinha, coitados de nós. Mas era lindo ir no Congresso Nacional, nós ficávamos todos nos mesmos hotéis, lotando aquelas salas, e íamos todos para o Congresso, aquele lugar mágico, né, construído por Oscar Niemeyer, com um propósito, e que, durante alguns anos, serviu a outro propósito, o propósito de uma ditadura, reconstruir o país, né? Então, a sensação que nós tínhamos, os jornais começaram a vender muito, os livros começaram a ser vendidos, coleções de livros. A editora Brasiliense lançou as coleções Primeiros Passos, Cantadas Literárias, as pessoas tinham muito interesse em ler, tinha todo um movimento cultural emergindo da base, né, da população brasileira, que é a periferia. Então, tinha o movimento punk, o rock brasileiro, o movimento do teatro besterol, depois do teatro com as Botou-se o trombone, a literatura renascendo, Reinaldo Moraes, Fernando Caio Fernandes de Abreu,
Raduan Nassar, Ana Cristina César, tudo aquilo que tinha sido congelado durante muitos anos começou a ser reaquecido e reanimar, né? Até vir o período Collor. Quer dizer, houve a Constituição, decidimos uma nova data para uma nova eleição, houve uma nova eleição, foi um racha, parecido com o racha que ocorreu agora nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e está ocorrendo no Brasil, e elegeu-se uma figura demoníaca, que, aliás, adorava esse hotel, foi um dos responsáveis pela reconstrução desse hotel. Talvez seja a única coisa boa que o Collor fez, foi falar que os carros brasileiros eram umas carroças e que esse hotel deveria ser reconstruído. E um período de trevas absoluto, novamente, em que tiraram dinheiro das nossas mãos e um vazio cultural reemergiu do nada. Então, de repente, tudo de magnífico, de belo que havia, foi destruído em 2, 3 anos, né? Mais uma vez, muita gente tinha vontade de sair do Brasil. Eu saí do Brasil, minhas irmãs saíram do Brasil. Mais uma vez, era muito difícil ficar aqui, porque a República de Alagoas, com todo respeito ao maravilhoso estado de Alagoas, dominou esse país, e a futilidade, a coisa da gravata Hermès, do uísque Logan, dominou o aspecto, e foi quando, inclusive, surgiu a figura do marqueteiro, né, do arrecadador de dinheiro de campanha, que era o PC Farias. A gente viu uma manipulação da imprensa, uma imprensa que escolheu o seu candidato e manipulou de toda forma para que ele fosse eleito, que desanimou todo aquele movimento democrático, que é um movimento que fez gente perder vidas, eu perder um pai, mães perderem filhos, e causou uma violência e um sofrimento tremendo no país. Perdemos tempo reconstruindo, indo em passeata, apanhando de polícia, indo para Brasília, na Constituinte, e que, de repente, vivemos numa democracia, mas numa democracia sob o que havia de pior, né, na política nacional. Foi empichado, evidentemente, porque aqui não poderia resistir. Surgiu um movimento liberal bastante interessante economicamente, com o governo do Fernando Henrique. A moeda se estabilizou, a economia se estabilizou, os negócios começaram a ser feitos, o dólar ficou baratíssimo, todo mundo aqui viajou doidado, né? O Brasil deixou de ser um país protecionista e abriu o mercado, abriu as portas, as cadeiras de rodas melhoraram, os carros para deficientes melhoraram, de novo voltou uma certa esperança, de novo a democracia se estabilizou, vivemos um processo de constitucionalidade e de respeito às instituições que raramente se viu, né? De novo, a literatura alcançou um novo patamar, a geração dos anos 90, de novo, o cinema veio à retomada com o filme da Carla Camurati, o Carlota Joaquina, a cultura se encontrou através das leis de incentivos, que são justas e que foram agora muito maltratadas por grupos de extrema-direita, acusando os artistas de se venderem facilmente em algo chamado Lei Rouanet, como se a Lei Rouanet nos desse dinheiro de graça, o que não ocorre. O teatro voltou, veio o Teatro da Praça Roosevelt, de São Paulo, movimentos do SESC, tudo se reanimou. Veio o governo Lula, um governo de grande estabilidade econômica, de grande distribuição de renda, em que o movimento negro, aí sim, dessa vez, se impôs, como não se impôs em 88, então surgiram os movimentos dos quilombolas, das cotas, inclusive o Dia da Consciência Negra foi um dia mais do que justo, inserido no calendário oficial brasileiro,
como é o dia de Martin Luther King. Nos Estados Unidos existem pouquíssimos feriados, mas um feriado é o dia de Martin Luther King. Os movimentos sociais foram impulsionados por um governo que tinha interesse em ser aliado aos governos sociais, apesar de construir pontes esquisitas e anacrônicas com pessoas em que nós, dos movimentos sociais, combatíamos anos atrás. Criou-se uma colcha de retalhos de uma democracia estável, porém com alguns problemas que a população brasileira não sabia ainda detectar, até aparecer o Mensalão e depois a Lava Jato, até aparecer os escândalos de corrupção, até aparecer o que se fazia na Petrobras, nos Correios, nos fundos de pensão, no metrô, nos trens, aqui em Minas Gerais, na cidade, como é que chama lá? Oi? Como? Como é que chama aquela cidade? Cidade administrativa, Furnas, né? E se relevou um Brasil em que nós imaginávamos, mas não imaginávamos que era tão podre e que estava estrangulando o nosso país de uma forma que você explica o porquê somos entre a 6ª e 10ª economia do mundo, mas temos uma desigualdade social, uma miséria tão grande. Juízes com direito à moradia, apesar de morar na própria cidade, a mulher dele também tem direito à moradia, generais que morrem, que as filhas continuam recebendo pensão, promotores públicos que recebem 5, 6 vezes mais do que o ministro Supremo, o que é proibido, os chamados penduricalhos, né? Então, o benefício da gravata, o benefício do cabeleireiro, o benefício do carro, viagens de jatinhos, enfim, tudo que consome a nossa riqueza se revelou num governo que estava fazendo até então um bom exercício do direito e do dever, que é o da distribuição de renda, o da estabilidade social e democrática, e, mais uma vez, nos impõe a vontade de ir embora do país. Então, respondendo a sua pergunta, não é que o porquê que a gente não vai, a gente vai, mas a gente volta, porque existe alguma coisa aqui que nos atrai, que, aliás, eu sei o que é que nos atrai, é o brasileiro. Não é o Brasil, é o brasileiro que nos atrai. Muito bem. Vamos voltar agora, Eliane. Eliane, pela sua primeira fala, talvez contrariando um certo pessimismo que perpassa o país, pelo seu discurso, você é uma pessoa otimista em relação ao futuro do Brasil. Digo futuro próximo, não futuro longínquo. Eu não sou otimista e também não me coloco como pessimista. Assim, eu acho que as coisas não estão nem lá nem cá. Assim, eu não acho importante ser pessimista ou otimista. Assim como eu até já escrevi sobre isso, eu não acho que a esperança, né, que tanto se fala, a gente está desesperançado, acabou a esperança, não sei o quê. Eu acho que a esperança é super valorizada. Assim, acho que a gente tem que fazer as coisas por imperativo ético. E eu não fico pensando se vai dar, se não vai dar. Eu acho que a gente está num momento da história, não só do Brasil, que a gente tem que... O que a gente sabia fazer, o que a gente faz, é pouco. Assim, não é suficiente. A gente tem que inventar um outro jeito de fazer as coisas agora. E é o que eu tenho tentado fazer na minha vida. Acho que tem um monte de gente tentando inventar um outro jeito de fazer as coisas. Eu acho que a gente está num momento muito particular, e aí também, de novo, extrapola o Brasil,
que é a gente está passando por várias crises, e acho que nesse sentido tem uma novidade histórica que vai além do cíclico, né? Não é uma história linear, mas uma de novo, né, eu vou insistir nisso, que é a crise climática. A gente está... E nisso, né, a gente vive, né, e acho que a nossa geração, especialmente, é uma grande desconexão com isso. Tem uma fala do... Eu acho que o Eduardo Vieira de Castro, ele explica muito bem isso, quando ele diz assim, a gente tem fenômenos subliminares, né, agora mesmo nessa sala tem várias coisas muito pequenas que estão acontecendo, um monte de fenômenos muito pequenos, que a gente não percebe porque são muito pequenos. E a mudança climática é algo... Esses são os fenômenos subliminares. E a mudança climática é algo supraliminar. Algo tão grande que a gente também não consegue perceber. O Günther Anders, que foi um filósofo, ele escrevia um pouco nessa linha, quando ele falava da questão atômica, o momento em que o homem inventou algo cujos efeitos ele não era mais capaz de imaginar. Pela primeira vez na história, ele inventou algo cujos efeitos ele não era capaz de imaginar. Então, esses são os fenômenos supraliminares. Assim, a corrosão da nossa vida cotidiana, o mal-estar da civilização hoje, que a gente não consegue nomear, é muito mudança climática, né? Aquilo que a gente sente todos os dias corroendo a nossa vida, só que a gente não enxerga, a gente fica desconectado. Eu acho que talvez não seja à toa, né, que a gente vive num momento em que os zumbis estão fazendo tanto sucesso, né, em séries, especialmente em filmes, né, porque a gente está num mundo com muitos mortos-vivos, né, essa nossa desconexão é isso, mesmo no momento que a gente está conectado historicamente, né, no momento da história que a gente está conectado 24 horas. Então, a mudança climática é esse momento que a gente não está conseguindo imaginar um futuro que não seja uma distopia. E isso aparece, acho que o lugar que aparece mais fortemente é justamente na produção cultural, né, e também na produção de entretenimento. E não conseguir imaginar um futuro que não seja uma distopia impacta profundamente no nosso presente. Porque o presente é muito o futuro que a gente é capaz de imaginar. Então, talvez a nossa tarefa mais profunda, a maior tarefa que a gente tem nesse momento é conseguir imaginar um futuro em que a gente possa viver. Então, a crise climática é uma dessas crises, essa esquina histórica que a gente vive. A crise das democracias é outra, né? A democracia como um sistema que é capaz de melhorar a vida das pessoas está em crise em todo o mundo. E a terceira crise que eu situaria nessa esquina histórica desse momento é uma crise que veio com a internet, que é um momento em que não é que a humanidade mudou, a humanidade sempre foi isso, mas é um pouco aquela coisa que o Nelson Rodrigues falava, né? Se as pessoas soubessem o que se fala, o que acontece, não me lembro qual era a frase, entre quatro paredes, ninguém se cumprimentava no outro dia. Agora a gente sabe, né? A gente sabe o que pensa o vizinho do elevador, que a gente achava simpático, que ele é homofóbico, é racista, não sei o quê. Então, isso é muito importante, eu acho, em algo que os efeitos a gente também não consegue ainda alcançar, que é quando se tira a ilusão sobre a humanidade, a ilusão que a gente tinha sobre nós mesmos. Essa ilusão, eu acho que ela tinha um efeito no pacto civilizatório. E eu acho que a gente ainda não consegue alcançar até onde vai isso. Então, eu acho que a gente vive, sim, um momento que é diferente de outros. E não só no Brasil, o Brasil tem suas especificidades, mas no mundo, que é essa esquina histórica com essas três grandes crises, que são articuladas, né?
Então, eu já acho que eu já me perdi um pouco, mas enfim, o que eu quero dizer assim, é que a gente faz esforço não por otimismo, não por pessimismo, não por esperança ou por desesperança, mas porque a gente precisa se mover, né? O esforço de conseguir se mover e conseguir imaginar um futuro onde a gente possa viver. Muito bem. Muito bem, mas aí você vai fazer a pergunta ao contrário, né? Porque pela sua primeira fala você é pessimista em relação ao futuro próximo. Eu acho que eu e a Eliane fomos pegos numa armadilha aqui do Afonso Borges, que é organizador da feira. Primeiro que nós dois somos especialistas nesse tema. A Eliane tem uma carreira de jornalista, e documentarista, e escritora incrível, premiadíssima. Começou lá começando lá com aquele movimento dos mais intrigantes e fascinantes da história brasileira, que é a Coluna Prestes, que, aliás, começou no Rio Grande do Sul, né? E passou por vários momentos, trabalha com Laerte, enfim. E eu, enfim, o que nós estamos fazendo aqui, né? Por que o Afonso nos colocou nesse tema? A grande verdade é essa, porque o que nos vem pela frente não é legal, não é bom. Infelizmente, o Brasil vai piorar muito. Vai piorar institucionalmente, vai piorar economicamente. Isso está escrito em todos os manuais de ciência política e de economia que se conhece. Nós vamos viver um momento terrível. Estamos vivendo um momento terrível. Estamos na expectativa de uma eleição muito polarizada. Existe a ascensão de um pensamento de direita inédito nesse país. Houve já um pensamento de direita semelhante, que foi o pensamento dos integralistas, que, aliás, inclusive, justificaram de maneira torta a instauração da ditadura de Getúlio, que também tinha uma inspiração um pouco fascista, nazista, e que voltou, mas de uma forma um pouco mais desumanizada, um pouco mais cafajeste, né? Como o retrato daqueles garotos em Moscou, cantando, né, sobre a vagina rosa da repórter russa, uma cafajestagem que começou no país, e liderado por uma figura asquerosa que no dia do impeachment homenageou um torturador de crianças e mães, uma das pessoas mais nojentas que essa história já conheceu, que é o Brilhante Ustra. Eu tenho N amigos que apanharam dele. Eu tenho um amigo meu que tinha 16 anos de idade que apanhou dele de uma maneira selvagem. Era um estudante secundarista preso nos anos 70. Esse Brasil homofóbico, misógino, xenofóbico, coisa que também nunca fez parte da nossa história, está surgindo, de gente que pretende criar campos de concentração, a venezuelanos que vêm pedir a nossa ajuda, pedir comida em Roraima, gente que fala em castração de condenados por estupro, quer dizer, uma coisa, o que já é algo condenável, mas que lembra um pouco as experiências e os horrores que ocorreram em Auschwitz. Quer dizer, tudo de ruim da humanidade está se aglomerando, se agregando em torno de uma candidatura política que pode ser que até seja bem-sucedido. Então, eu acho que o subtexto dessa mesa é esse. Quer dizer, o Brasil está vivendo um período terrível em que o Supremo, que deveria ser a voz da sabedoria, é ridicularizado diariamente por decisões contraditórias
e juízes que fazem fofocas contra outros juízes, enfim, em um Congresso que não representa nada, mas sim os seus próprios interesses, de partidos que são verdadeiras empresas e que estão negociando alianças, preocupados com o fundo partidário e com o tempo de televisão. Estamos vivendo um momento, para quem viveu, né, eu falei aqui da Constituinte de 88, para quem viveu aquele período, né, de retomar o Congresso, simbolicamente representado na eleição de Tancredo, com as pessoas subindo, né, perdendo medo dos militares e subindo pelas rampas de Brasília, retomar o poder. Isso tudo está indo por água abaixo, os movimentos sociais todos eles sendo criminalizados, as ocupações, Marielle, os quilombolas, agora um quilombola no Rio de Janeiro acabou de sofrer um revés de um dos prefeitos mais reacionários, que o Rio de Janeiro, que é uma cidade tão progressista, já conheceu, eleito democraticamente, essa que é a grande ironia. E a democracia no mundo todo está em crise, não é só no Brasil, a democracia está em crise nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, está em crise na França, está em crise na Itália agora, que houve uma aliança absolutamente absurda entre o fascismo e um movimento independente que está proibindo barcos de esfomeados africanos aportarem por uma lei anti-imigração recente. A Inglaterra se retirando da Comunidade Europeia, a extrema-direita eleita já em alguns países, a extrema-direita com poder na Alemanha, enfim, o mundo está vivendo um período de absoluta transformação e convulsão. Por outro lado, temos grandes e boas notícias, como, por exemplo, uma das coisas mais incríveis que aconteceu nos últimos anos no nosso continente, que foi a eleição do aborto na Argentina, uma eleição apertada, e que engraçado que é uma eleição muito simbólica, em que não houve o racha tradicional esquerda e direita, não, porque tinha gente da esquerda a favor e contra o aborto, tinha gente da direita a favor e contra o aborto. Foi uma eleição entre o direito da mulher de optar pelo próprio corpo, pelo seu futuro, e um movimento mais conservador, sendo de esquerda, peronista, ou sendo de direita. Então, esse movimento das mulheres de verde comemorando nas ruas de Buenos Aires foi uma das coisas mais lindas que aconteceram. Isso está acontecendo no Brasil também, esse movimento feminista vindo das escolas, como já disse, das ocupações das escolas de São Paulo, como ocorreu. Tem coisas bonitas acontecendo no mundo, mas, realmente, de fato, nós estamos vendo um período muito crítico, e é talvez por isso que essa mesa tenha sido criada. O que fazer? Ir embora do país? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Se o Bolsonaro for eleito, por exemplo, alguém pretende continuar morando no Brasil? Ou alguém pretende ir embora do Brasil? Quem quer ir embora do Brasil se o Bolsonaro for eleito? E quem não tem condição de sair, exatamente. Então, olha o clima que a gente está. Nós estamos prestes sei lá, ou sair a pé, como os venezuelanos, ou... Então, eu acho que o sentido dessa mesa é esse, que nós estamos vivendo uma situação muito, muito grave das nossas instituições. Não existe uma instituição nesse país com respeito e com moral para nos dar um caminho, né? Nem os militares, que em 64 foram chamados por parte da população para impedir o avanço das forças comunistas. Depois se viu que foi um erro. Não existe um político em que a gente confie plenamente.
A situação do país é tão maluca que o líder da pesquisa está numa cadeia, numa solitária. Quer dizer, é coisa que não faz o menor sentido. Não sei se ele é culpado, se ele é inocente, não vou aqui agora entrar nesse mérito. Eu tenho minhas opiniões pessoais, mas é para provar o quanto nós estamos numa situação, num beco sem saída, em que nunca estivemos antes. Nunca estivemos antes. Sempre houve, na última hora, uma saída da agregação, da união, mesmo com nomes mais estranhos, entendeu? E eu acho que o que eu penso, assim, a única coisa que nos meus 59 anos de vida e de uma experiência bastante intensa politicamente, por ter vivido no olho do furacão em vários períodos dessa história, seja era durante a ditadura, seja era durante o regime de tortura das prisões, nas democracias, nas diretas já, na anistia, na Constituinte, nos movimentos que vieram depois, movimentos deficientes. Todos os movimentos eu sempre estive muito presente como homem, como militante, como ativista, como jovem, como escritor, como intelectual, como brasileiro. Eu acho que a única palavra que me vem à mente é democracia. Precisamos preservar a democracia. Não podemos cair na cilada de culpar a democracia pelos erros em que nós chegamos. Nós precisamos consertar a democracia e não abandoná-la. É a única coisa que me deixa com esperança. Bom, Helena, sempre que tem no festival literário, tem escritores à mesa, sempre aparece alguém, quando abre a pergunta, e pergunta assim: que conselho você daria para um jovem escritor? Né? Sempre aparece essa pergunta, você já deve ter passado por isso. Então, não vamos fazer diferente. Cara, não tem nenhum jovem aqui, só tem gente. Que conselho daríamos para o pessoal da nossa idade? Né? Então, a pergunta então vai ser diferente. Vai ser assim, ou não? Né? Que conselho vocês dariam para alguém que esteja vivendo essa situação no Brasil hoje, né? E que ele deveria, qual o papel, o que ele deveria fazer, o que ele tem que fazer, como ele deve agir? Essa pergunta é tão constrangedora quanto aquela de que conselho você daria para o jovem escritor? O que tu faz, né? Eu acho que é uma coisa que me surpreende, assim, eu acho que é o fato de que, sim, a gente está nessa crise brutal. Mas acho que a gente precisa, especialmente essa geração que está vindo aí, para quem a gente está deixando um mundo bem ruim, um país bem ruim, se entender como parte dessa... Nem falo construção, acho que isso é uma coisa muito interessante, assim, porque eu acho que a gente sempre fala em construção. E eu acho que a gente tem que parar de falar em construção. Eu acho que o Brasil é um país que constrói ruínas, né? O Brasil é um país que constrói ruínas em dimensões continentais. E o fato de construir, e essa é uma coisa que eu venho pensando, porque eu moro hoje na Amazônia, eu moro em Altamira, que, graças a Belo Monte, é a cidade mais violenta do país. E eu acompanho justamente as pessoas expulsas por uma construção, né, a construção da hidrelétrica de Belo Monte. E o que eu tenho visto lá, que é uma outra coisa que eu acho bastante fascinante desse momento, porque eu acho que isso, talvez esse seja um conselho, é enxergar, que é um conselho que valeu para todas as experiências históricas e vale para esse momento muito, enxergar onde estão as possibilidades, né, onde estão as brechas, onde a gente pode buscar, onde está o movimento. Né? E lá eu percebo, e isso é um fenômeno que de todo o Brasil, acho que de todo o mundo, né, pelo que a gente está observando, é muito um protagonismo das mulheres.
né? Nessa região do Xingu, como em outras, as lideranças elas são femininas. Isso é bem interessante. E isso eu acho que traz um outro verbo para essa criação de um futuro possível, que é uma tessitura, né? A construção é uma coisa vertical e a tessitura é uma coisa horizontal. Eu acho que ela faz muito mais sentido nesse tempo que a gente está vivendo. Então, acho que esse é uma... Eu acho que não é assim... tá ruim, o que eu tenho a ver com isso? E sim, né, eu tenho que ser parte dessa criação, eu tenho que ser parte, como eu posso ser parte dessa tessitura? E eu acho que é justamente recuperando esse sentido de comunidade. E eu acho que essas novas gerações, tem muita gente, eu acompanho alguns movimentos que são totalmente incríveis, né, bom, se a gente pensar que 2013 foi algo que veio, né, de jovens, muito jovens naquele tempo, hoje a gente já está em 2018, nem tanto, mas, né, foi algo que dizia que a gente pode passar a noite inteira discutindo 2013, mas, né, a ideia que rompeu naquilo que veio, né, com o movimento Passe Livre era uma ideia muito, muito importante, que é uma ideia de retomada da cidade, né, retomada do espaço público para as pessoas, né? Então, eu acho que eu vejo muita gente dessa nova geração fazendo coisas incríveis nesse sentido, retomando o sentido de comunidade e buscando onde está o movimento, né? É isso, onde a gente olhar onde está o movimento. Uma outra coisa que eu aprendi na Amazônia, vivendo lá, que eu acho muito importante para esse momento que a gente vive, que é a alegria. Eu acho que a alegria é um ato de resistência também muito profundo. Mesmo no caos, mesmo na destruição, tu também encontrar aquelas brechas onde se pode rir. A alegria é algo profundamente transgressor. Não a felicidade, que é essa coisa de consumo, né, que foi inventada, né, essa mercadoria, mas a alegria. Né, a alegria é algo muito, muito profundo que a gente precisa resgatar. Então, acho que buscar a alegria e resistir com alegria, o que parece maluco, né, no meio dessa brutalidade, mas sim é possível. Eu acho que é muito, muito forte para esse momento. E você, Marcelo, que conselho você daria para as pessoas neste momento? Eu conheci Altamira, é incrível mesmo. Eu vou ler um trecho de um livro, eu tenho uns 13 livros, alguns foram bem lidos, outros foram menos. E eu tenho um livro escrito há 2 anos atrás, chamado Meninos em Fúria, que é um dos livros que eu mais gosto, porque eu sabia que ele não ia ser muito lido, então aproveitei e falei de coisas que eu me repeti. Na verdade, assim, eu escrevi o Feliz no Velho, que é o meu primeiro livro em 82, sobre o meu acidente e tal, mas eu não contei o que aconteceu depois do meu acidente. E eu aproveitei a biografia de um personagem punk chamado Clemente, de uma banda punk, que por alguma razão, a banda Inocentes, que por alguma razão eu fiquei muito amigo quando eu tinha 22 anos de idade. Eu estava apenas 2 anos na cadeira de rodas. Eu estudava na ECA, na USP, e muita gente da USP era muito ligada aos movimentos punks. Depois eu fiz a ponte, porque nós defendíamos, como eles, as ocupações. O movimento punk nasceu das ocupações dos espaços públicos que estavam abandonados, e nós, da USP, queríamos reocupar o CRUSP, né, os prédios que foram construídos
para moradia estudantil, que foram fechados durante a ditadura, assim como na Unicamp também, participei de movimentos para a construção de moradia estudantil. Então, essa associação entre os movimentos da periferia, de pessoas muito pobres, e na época em São Paulo, periferia era periferia mesmo, quer dizer, não tinha metrô, então eles levavam 2 horas para ir de um lado para o outro, e a Universidade de São Paulo, ela nasceu movimentos interessantíssimos, inclusive o primeiro filme do Fernando Meirelles foi sobre esse movimento punk, chamava inclusive Garoto de Subúrbio, e da arte e essa redemocratização dos espaços públicos, essa retomada do espaço público foi construída, começou em 82, o ano em que o Renato Russo veio morar aqui no Sul, que foram lançadas as primeiras bandas de rock, Ira, Blitz, todo mundo, 82, se você olhar assim, é quase um novo, diferente, mas é quase um novo 68. E eu escrevi esse livro falando dessa amizade, desse cadeirante com os punks. E ele começa assim, chama Meninos em Fúria. Eu tinha só 22 anos. Os 2 últimos anos de pânico. Eu aguentava? Eu tinha que aguentar, era a vida. Era a porra da minha vida, o que tinha restado de mim. Se você tem menos de 20 anos, tem fúria no corpo todo. Se tem mais, tem que fazer alguma coisa para se livrar dela. Uma dica, lutar, que se conjuga da mesma maneira que criar. Nos anos 1960, a juventude combateu com pedras, coquetéis Molotov, pichações, negou-se a se enquadrar no padrão do adulto pai, anunciou que era proibido proibir. Parte dela pegou em armas. Nos anos 80, uma outra juventude viu que a luta armada, que acabou no terrorismo, não dava em nada. O futuro não tinha solução. O desencanto virou cultura, o rock, uma arma. Desprezávamos a fama e o consumo. Hoje soa esquisito. Acredite, existia uma época em que criticávamos a fama, o culto à personalidade, o consumo excessivo que, para nós, trazia à tona as mazelas e injustiças sociais do capitalismo. Quem tinha menos de 20 anos era contra o sistema. Teve um tempo em que a gente zoava da banda de rock que tinha o próprio avião com o logo na porta, do artista que vendia sua música para propaganda de banco, refrigerante, jeans, protetor solar, cerveja. E se o cara ousasse aparecer com cara de otário no comercial de TV, vendendo um produto de uma empresa americana, passávamos uma borracha na sua reputação. Sua obra ia para o lixo dos traidores. A alta cultura não se misturava com a ralé publicitária. O rock and roll é rebelião, não consumo. Em 28 de agosto de 1982, existiu um ano que tudo mudou no Brasil, no palco do Salão Beta da PUC, Universidade Católica na Zona Oeste de São Paulo, no palco que ficava 2 metros acima da plateia, sem cadeiras, de piso de madeira que reverberava quando todos pulavam, como um terremoto com efeito surround. Nesse palco entrou primeiro a bateria, tum-ta, tum-ta. Depois o baixo deu aquele solo batucado de 4 notas, marca da época. Então a guitarra solou. Era uma performance da qual ninguém tirava os olhos e ressuscitava até os mortos dos cemitérios da área metropolitana. Uns 300 punks e não punks começavam a dançar. Eu me encaixava na categoria do não punk. A banda aumentava o ritmo e o refrão. Panicou! E nós respondíamos em SP. A banda panicou! E nós respondíamos em SP. A banda pani. E nós
em SP. Eu tinha só 22 anos, eu tinha que aguentar, era a porra da minha vida, o que tinha restado de mim. Eu precisava juntar uns pedaços. Meses sem sair de uma maca de hospital, lesão medular incompleta. Meses arrebentado numa clínica de reabilitação física, sem saber para onde ir, o que seria de mim, quem seria eu, como seria meu corpo. Meses já numa cadeira de rodas, que estresse, pânico em mim. As sirenes tocavam, as rádios avisaram que era para correr. As pessoas assustadas, mal informadas, puseram a fugir sem saber do porquê. Sem saber do porquê, lutar, 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 com vinho barato, com pinga de garrafão, com uísque barato, mais barato do mercado. Não tínhamos dinheiro, era o uísque nacional batizado, ou cachaça de garrafão, ou vinho de garrafão, ou vodka pura que colocávamos goela abaixo, em copos de plástico. Era a bebida que podíamos comprar, e o gelo era a única coisa de origem conhecida naquele coquetel de uma torneira qualquer, tudo misturado com a dose certa de um pó vagabundo, errado, batizado, umedecido pelo contato do seu invólucro com a pele, mucosado na cueca, no saco, na meia, num sutiã, numa calcinha. Quando rolava, porque pó ainda era muito caro, se não rolava, tinha benzina à venda em qualquer farmácia, onde se vendia artame ou cloridato de trixefexidila, um remédio para Parkinson, ou éter, ou o velho baseado de maconha velha com fungos vindo do Paraguai ou de Pernambuco, misturado com estrume, década terrível, fugir, drogas nojentas. Assim começava a minha vida, recomeçava. Há meses fora da clínica, você recebeu alta, garoto, você está pronto. Foi o que conseguimos, demos o máximo. O resto é com você, com o tempo. Diagnóstico tetraplégico. Poderia ser melhor, poderia ser pior. Se consola, a vida é assim, você tem que superar, fazer o quê? Teu pau fica duro ainda, já é um consolo. Alguma mulher vai te querer? Aí é com você. O teu pau está aí, você é jovem, é bonitinho. Alguém vai te querer? Aí é com você. Já da faculdade nova, já faz 3 amigos. Aí é com você, sem pânico, sem pânico. Na cadeira de rodas, no gargarejo do palco do Salão Beta da PUC, levantado pelos meus colegas da nova faculdade, a sempre em ebulição, Escola de Comunicações e Artes da USP, ouvindo Pânico em SP, eufórico e dançando, jogado de um lado para o outro, 22 aninhos, a cadeira de rodas seria minha parceira para o resto da vida, a minha vida desgraçada, a minha transportação, escapara da morte 2 anos antes, quase afogado. Estava o cara mais magro, desnutrido, frágil e pálido da face da terra, órfão de pai, estava fudido, cadeirante novato, que passou 2 meses na UTI, com muitas internações posteriores, 5 cirurgias, 2 no pescoço, 3 nos braços, que num dado momento ficou com a cama com pneumonia, porque mesmo fraco e abalado, fumava um atrás do outro. Com raiva do mundo, com raiva do futuro, o pânico em SP se transformou no meu mantra. Cercado por aqueles punks, eu me sentia bem, muito bem, tão bem. Minhas mãos ganhavam os primeiros calos, meus cotovelos também, calos do contato com as rodas de borracha que eu tinha que tocar. Isso é bom. Morava de novo com mamãe, isso não era nada bom. Sem um puto no bolso, isso não era nada bom. Mudava tudo. Decidia me especializar em rádio e televisão. Curiosamente, a banda e os punks me tratavam como um xodó, o cadeirante doidão. Eu sentia que durante o refrão a cadeira saía uns centímetros do chão. Eu levitava, desafiava-se a gravidade. Nada de magia ou forças transcendentais. Eu flutuava da direita para a esquerda. Pânico em SP, pânico em SP. Punks grudavam em mim, uns de um lado da cadeira, outros do outro. E quando dançavam numa linha apertada, no mesmo ritmo, eu ia junto, mesmo se não quisesse, e nem sei se percebiam que minhas rodas não tocavam no chão. Me puxavam, me jogavam, eu girava na roda de fogo, eu gargalhava em fúria, como o mais louco e mais bêbado de São Paulo, entregue a um rito sagrado que
me completava aqui, falava de mim, por mim, pânico em SP, e eu dava socos no ar, balançava a cabeça, gritava a letra, deixava-me levarem. Eles não vão me derrubar, eles não vão me fazer nenhum mal, não eles. Tenho pânico DSP do mundo, do meu corpo, das minhas escaras, infecções, insônias, solidão do futuro, não daqui. Aqui me sinto bem protegido. Deixe-me levar, não sei como pulo tanto, se não me mexo. Eu estava ali no gargarejo, agora estou lá e volto para ali. Eles me sacodem, eles se derrubarem, não me senti, e se me derrubarem, não sentirei nada. Quer dizer, mesmo assim, nunca fui tão feliz. É o dia mais feliz da minha vida. Olho ao redor, muitos sentem o mesmo. Muitos riem bêbados, dão socos no ar, se empurram, chutam o vazio. Muitos sentem em pânico, com ódio, e aliviados por poderem gritar naquela catarse, naquele momento tão íntegros, felizes, como os caras mais loucos, bêbados e felizes da face da terra. É o dia mais bonito de muitos dali, até alguém gritar, a polícia está aí! E é verdade, a polícia chegou e acabou com a festa. Mas, enfim, quer dizer, existe felicidade na desgraça, é possível você dar risada. Obrigado por você ter dito que o importante é ter alegria. Quer dizer, é importante você procurar alegria e dar risada, e, sei lá, e procurar a felicidade onde ela não tem, e tentar encaixar o seu corpo com a nova realidade, tentar encaixar o seu modo de vida, o seu país e sua cidade, né? Então, essa é um pouco a vontade que eu tive de terminar esse papo. Muito obrigado. Bem. Eliane, eu queria que você aprofundasse um pouco, porque eu quero ser uma pessoa alegre também. E eu queria que você aprofundasse como podemos conquistar, porque é uma conquista, né? No mundo em que você, de alguma maneira, percebe que está tudo desabando, é uma conquista você manter-se. E eu acho mesmo, como você disse, que é uma resistência, talvez uma das mais fascinantes, né? Como conseguir isso? Eu queria também perguntar que você foi fazer em Altamira, das cidades mais violentas do Brasil, o verdadeiro faroeste, à beira do rio Xingu, e perto de Belo Monte, lá essa usina indecente que estão construindo. Eu não tenho fórmula para nada, nem para isso, muito menos para isso. Eu tenho aprendido, assim, primeiro tem uma... Bom, eu termino. Eu acho, um pouco... Eu não viver como se tivesse que... aprender a viver um pouco no meio do caos, sabe? Não uma vida linear, onde tu vai chegar em algum lugar e então vai ter tranquilidade, porque isso não vai acontecer. A vida não é assim. Não é assim nunca, e muito menos nesse momento. Conseguir olhar, ter alegria de olhar os movimentos e de estar junto com as pessoas. Eu vivo o tempo todo com gente, né, na Amazônia que foi expulsa de suas casas, que teve as suas casas queimadas, que teve a sua vida destruída de uma maneira que a sua vida... Assim, se tu vive no rio, se tu vive na floresta, e tu não tem mais a floresta e o rio, é o que tu que é destruído, né? Então, eu vivo com pessoas que vivem esse tipo de destruição. E elas conseguem encontrar resistência. Primeiro que elas estão lutando para voltar para o rio. Então, elas não... A barragem barrou a vida delas, interrompeu a vida delas. Ao interromper o rio, interrompeu a vida delas. Mas elas conseguiram criar um movimento que a vida delas, ela se desbloqueia por esse movimento de reivindicação, essa luta para voltar para o rio.
Então, essa é uma primeira coisa. E elas encontram uma enorme alegria em estar junto. Então, eu acho que não é possível encontrar alegria eu encontro alegria na minha solidão, mas eu não encontro alegria em fazer, em achar uma saída que seja só para mim. Esse é o meu jeito de ver, só posso responder do meu jeito de ver. Para mim, a alegria só é possível com um senso de comunidade, ela só é possível junto com o outro. Né? Tem um ribeirinho analfabeto que se descobriu poeta quando ele perdeu tudo. A dor dele era tão imensa, era tão grande, era tão dilacerante, que ele não sabia como ele fazia para continuar vivo. E aí, uma madrugada, ele foi para o rio. E quando ele viu, ele tinha feito uma poesia oral, né? Uma poesia falando. E ele se descobriu poeta assim, porque ele não tinha outro jeito de expressar. E ele diz uma coisa que eu acho que é muito... Eu tenho 2 mantras hoje, assim, que é um que ele ensinou, que ele diz assim: não pode ser só eu. Eu sozinho, eu não sou nada, não faço nada, não consigo me mexer sozinho. Tem que ser eu e mais um. Eu fui lá e eu te chamo. É eu e mais um. E aí esse chama mais um. E mais um, mais um, mais um. Então, eu hoje, para mim, eu só encontro alegria no eu mais um. E eu vivo com uma outra frase que é um mantra para mim, que é uma frase de uma antropóloga americana que pensa também sobre mudança climática, que é a Donna Haraway, que ela fala assim: é preciso viver com terror e alegria. Então, eu vivo hoje com terror e alegria. Muito bem. Nós vamos encerrar agora, então. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Tem mais uma mesa agora, não é isso? Da família Klink, né? E então eu convido vocês, mas antes eu convido vocês a ir até a livraria, não é isso? Fiz direitinho? Muito bem. Ir até a livraria, porque eles também são escritores, vivem disso, então é importante comprar os livros deles. E é um momento também que vocês podem conversar pessoalmente com eles, trocar agora, ideias, a livraria fazer agora, perguntas. Agora, Sim. tá. Tá bom? Muito obrigado, uma boa Estou noite. na livraria, desce todo mundo agora, vai.